felicidade não está em viver, mas em saber viver. Dostoiévski. Respira. Fecha os olhos por um segundo e escuta. Existe um pedido antigo, quase infantil, sussurrando por baixo de toda a sua coragem. Me percebe? Não passa reto por mim. É isso que a gente carrega desde cedo. Criança ergue um desenho e pergunta: ficou bonito? E adulto ergue a vida e pergunta: eu conto? O mundo responde com barulho, metas, notificações. Mas o que salva não é o barulho, é uma voz que nos alcança de verdade. Quando alguém nos encontra onde a gente está, sem pressa, sem postura de juiz, alguma coisa dentro da gente volta para casa. A ansiedade desaperta o peito. A respiração encontra um ritmo, a espinha se alinha. Porque ser visto não é vaidade, é território seguro. Só que a maioria aprendeu a vestir armadura cedo demais. A gente treinou o corpo para continuar andando, mesmo com o coração atrasado. Tá tudo bem, virou bordão para não incomodar. Mas por baixo dessa frase existe um litoral inteiro esperando maré. Por isso tanta gente cansa sem saber de quê. Não é do peso das tarefas, é do peso de não caber. E toda vez que alguém diz algo simples e verdadeiro, eu te ouço. Eu entendo. Fica. O corpo entende que não precisa lutar. Palavras certas no tempo certo são um abrigo. Elas nos devolvem a dignidade de sentir. Existe um tipo de luz que não entra pelos olhos, entra pelo reconhecimento. Quando você se sabe visto, a casa interna acende cômodo por cômodo. O medo não some, mas encolhe. A raiva não evapora, mas vira informação. A tristeza não te afoga, mas te ensina onde a ferida pede cuidado. E é nesse clarão discreto que a gente encontra a paz. Não a paz de propaganda, mas a paz do silêncio que sustenta. Uma paz que não precisa de plateia para existir. Força de verdade nasce desse lugar. Não é o grito, não é a pose. É a firmeza tranquila de quem entendeu que não precisa conquistar o direito de existir a cada dia. Tem gente que confunde dureza com força. Dureza quebra, força curva e volta. É molas de retorno, não concreto. Quem conhece o próprio eixo não precisa vencer toda a discussão, nem provar nada o tempo todo. Só continua. E continuar é uma bravura subestimada. Confiar é outra coisa que só floresce quando a gente é alcançado. Confiar não é fechar os olhos, é abri-los e mesmo assim escolher permanecer. A confiança cresce em microprovas, presença no dia ruim, palavra que não falha, coerência quando ninguém está olhando. De grão em grão, o coração aprende que não vai ser abandonado na primeira ventania. E quando confia, a gente entrega mais. Não por imprudência, mas por sabedoria. O amor adulto é isso, doação com fronteira, generosidade com coluna, entrega que não abdica de si. Há encontros que reanimam a alma, não porque resolvem a vida, mas porque devolvem sentido. De repente, um afago na testa do caos, uma mão no ombro do cansaço, um riso que abre clarabóia no teto da dúvida. É nesses instantes que a pergunta muda de forma. A gente para de barganhar com o destino e, por alguns segundos, aceita. É aqui. Não existe nada mais amplo que esse aqui quando ele é verdadeiro. A mente para de se projetar para o que falta e o peito reconhece. Plenitude não é futuro, é foco. E sim, algumas presenças nos movem inevitavelmente. Você pode levantar muralhas, pode aprender todos os truques da indiferença, mas diante do que é autêntico algo cede. Não é fraqueza, é humanidade. O coração não foi feito para viver à prova de impacto, ele foi feito para suportar impacto e ainda assim bater bonito. Quando a gente dá espaço para se comover, o mundo deixa de ser um campo de batalha e volta a ser chão, firme, irregular, mas caminhável. E é nesse caminhar que a vida reencontra o compasso. No fundo, todo mundo quer a mesma coisa: ser o lugar onde alguém retorna em paz e ao mesmo tempo ter um lugar para onde voltar. Ser porto e ter porto. É uma dança de responsabilidades. Construir abrigo em si para não transformar o outro em muleta e oferecer presença ao outro para que ele não precise carregar o universo nas costas. Quando esse equilíbrio aparece, nasce um tipo de grandeza que não grita. É discreta, mas inconfundível.
Talvez a pergunta mais profunda não seja quem vai ficar, mas quem vai falar comigo quando eu estiver silencioso por dentro. Porque é fácil amar o brilho, difícil é amar o intervalo. O intervalo entre uma conquista e outra, entre um acerto e um erro, entre uma perda e a cicatrização. O amor que escuta o intervalo é o que costura rasgos invisíveis. E é aí que a coragem acontece. Não no palco do sucesso, mas no backstage da vulnerabilidade. Se você precisa de uma imagem para lembrar disso no próximo vendaval, que seja esta: pés no chão, coluna alongada, respiração que entra e sai como onda mansa, e a frase mais simples que existe, dita para dentro e para fora: estou aqui. Há um poder quase sagrado em permanecer presente. Presença é a prova de amor que o tempo entende, o resto é barulho. No final das contas, as grandes viradas não chegam com clarins. Chegam quando finalmente alguém nos encontra onde estamos. E, às vezes, esse alguém somos nós mesmos. A partir daí, o mundo não fica perfeito. Fica possível. O peso não desaparece. Encontra apoio. E quando isso acontece, a pergunta se desmancha. Por um instante raro, a vida deixa de pedir explicações e, num sopro, se justifica sozinha. É por isso que existem encontros que parecem milagres. Não é que a pessoa traga soluções mágicas. É que por alguns minutos, ela permite que a gente descanse da luta por relevância. Estar diante de alguém que diz, com presença: eu vejo você, é mais curativo do que qualquer manual de autoajuda. Nesse instante, a necessidade de provar valor evapora. O coração para de mendigar e começa a pulsar em ritmo natural. Sentir e ouvir. Duas coisas tão simples que, quando negadas, criam abismos. Quando oferecidas, constroem pontes. E talvez seja esse o maior segredo. Não buscamos grandiosidades. Buscamos consistência. O ser humano não morre de falta de espetáculo. Morre de falta de presença. Uma voz firme, um olhar atento, uma mão que não recua. É nesses detalhes que a alma encontra descanso. É neles que o vazio deixa de ser ameaça e se transforma em espaço habitável. O toque e a escuta, no fim, são lembretes silenciosos de que existir nunca foi um projeto solitário. Confiar é um ato radical. A mente humana foi esculpida para sobreviver. E sobreviver significa desconfiar, analisar, suspeitar, manter distância segura. Mas no fundo existe um impulso contrário. O desejo de se entregar sem reservas, de descansar no colo invisível da esperança. É nesse conflito que vivemos, entre o instinto de proteção e a ânsia de acreditar que alguém ou algo vai nos segurar quando fecharmos os olhos. Esperança não é ingenuidade, é a coragem de acreditar em continuidade, mesmo quando o presente parece frágil. A psique humana precisa desse fio para não se dissolver no vazio. Sem esperança na vida vira apenas contagem de horas. Com ela, cada segundo se abre como possibilidade. E confiar é o mecanismo que nos mantém respirando quando a lógica manda desistir. É como caminhar sobre um chão que ainda não existe, mas que se constrói à medida que o pé toca. Só que confiança não nasce de discursos grandiosos. Ela cresce no terreno miúdo da coerência. Uma palavra cumprida, uma presença constante. Um gesto que se repete até que o coração entenda: aqui eu posso baixar a guarda. Esse acúmulo discreto constrói a ponte entre medo e entrega. Sem isso não há intimidade verdadeira, não há laço que resista ao primeiro vento. A mente adulta sabe que o mundo é instável, mas a alma insiste em buscar pontos fixos. E quando encontra, mesmo que sejam raros, nasce uma força tranquila. O corpo relaxa, os ombros descem, o coração desacelera. Confiar não é deixar de sentir risco. É escolher permanecer apesar dele. É a aposta consciente de que vale mais viver com abertura do que sobreviver na clausura. No fim, confiança é uma forma de esperança encarnada. Ela nos mantém de pé quando tudo em volta sugere queda. É a mão invisível que empurra adiante, mesmo sem garantias. E talvez seja essa a maior ousadia da psique humana. Continuar acreditando, mesmo com todas as provas em contrário, que ainda existe chão além do abismo. Há instantes em que o tempo parece suspender a própria respiração. Não são longos, não se anunciam com trombetas, apenas acontecem. Você olha ao redor e percebe que não falta nada.
A mente, acostumada a correr atrás de justificativas, silencia. O coração, sempre faminto por provas, se aquieta. E surge uma pergunta que não exige resposta. Como poderia ser melhor do que isso? Esse é o desfecho secreto da psique humana. Perceber que a plenitude não está no amanhã, mas no agora que se revela inteiro. Não é a ausência de dor, não é a vida perfeita. É a coincidência rara entre presença e gratidão. É quando o corpo, a mente e a alma se alinham na mesma frequência e, por um instante, o mundo inteiro parece caber dentro do peito. Naquele segundo não importa o que faltou, o que se perdeu ou o que ainda vai pesar. O instante se basta. É como se a vida sussurrasse: aqui está a prova de que você não viveu em vão. É fugaz, mas é suficiente para iluminar anos inteiros de luta. A memória guarda esse clarão como quem guarda uma centelha contra a noite. E talvez seja isso o mais bonito. A vida nunca promete constância, mas oferece lampejos. E nesses lampejos, quando somos movidos de verdade, descobrimos que a grandeza não está em conquistar o inalcançável, mas em reconhecer a perfeição escondida no imperfeito. O desfecho não é o fim. É o intervalo onde o coração entende que, por mais breve que seja, existe um momento em que nada precisa ser diferente. E nesse instante raro, silencioso e pleno, a pergunta se dissolve e a resposta é a própria vida, inteira, nua, suficiente.